E aí pessoal, beleza? Hoje será o nosso vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Um vídeo tão pedido aí pelos alunos, os alunos do nono ano. Faz vídeo da Segunda Guerra. Vamos então. Para a gente entender o contexto político da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar lá naquele vídeo de regimes totalitários, dar uma olhadinha nele e depois a gente vem aqui para esse vídeo. A Segunda Guerra Mundial, ela é quase que uma continuação da primeira. Por quê? Por conta do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado no final da Primeira Guerra Mundial que coloca uma série de restrições à Alemanha. A Alemanha não poderia ter um exército maior do que 100 mil soldados, não poderia fabricar armas de grosso calibre e deveria pagar uma série de indenizações por ter sido considerada a principal causadora da Primeira Guerra Mundial. Então, esse Tratado de Versalhes, ele foi imposto à Alemanha. A gente chama também de o Ditado de Versalhes, porque não foi um tratado, foi imposto. Então, esse Tratado de Versalhes, ele coloca uma série de restrições à Alemanha e o Hitler, chefe do partido nazista, ele vai explorar esse tratado, alegando que esse tratado humilha o povo alemão, que a Alemanha não pode se dobrar a esse tratado e deve... Então, esse tratado ele alimenta um revanchismo alemão, principalmente com relação à França. Então, a gente tem que entender esse contexto primeiro, o primeiro ponto de tudo. Então, Hitler ele vai trabalhando na sociedade alemã essa questão: nós fomos humilhados na Primeira Guerra Mundial, a gente tem que ser grande de novo, a Alemanha ela deve iniciar o Terceiro Reich. A gente tem que lembrar que tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano, eles têm uma ideia de expansão territorial, a ideia do espaço vital, que você deve expandir o seu território para conseguir estar à altura desse povo. No caso da Alemanha, o povo ariano, ele tem que ter um espaço maior para se desenvolver. Essa ideia chama de espaço vital. E nessa busca pelo espaço vital, o Hitler ele começa a anexar alguns territórios, a invadir alguns territórios ao longo ali das fronteiras com a Europa. Isso vai ser a principal causa da Segunda Guerra Mundial. Então o Hitler ele rompe o Tratado de Versalhes, ele aumenta seu exército, isso em 1935, ele ocupa a região do Sarre e a região da Renânia, regiões ali na fronteira com a França, um pouco ao sul da Alemanha. Então ele ocupa esses territórios e assina um pacto anticominterme. O que seria o pacto anticominterme? Seria o pacto anticomunista, assinado entre Itália, Alemanha e Japão, numa aliança militar. Esses três países se tornarão o eixo. O eixo é aquela aliança militar que luta contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. Quem que é o eixo? Japão, Itália e Alemanha. Para ficar mais fácil eu falar o eixo Roberto. Mas o que o Roberto tem a ver com isso? Roberto é Roma, Berlim e Tóquio, a capital desses três países. Então, para ficar mais fácil de guardar. Então, eles assinam um pacto anticominterme e o Hitler ele não para a sua expansão territorial. Depois de anexar o Saar em 1935 e a Renânia em 1936, o que o Hitler vai fazer? Ele vai fazer o chamado Anschluss. O que seria o Anschluss? Seria a anexação da Áustria. Mas por que anexar a Áustria? Lembrando que o Hitler era austríaco. Então ele anexa a Áustria porque ele fala: a Áustria também é um povo germânico, um povo ariano, então ela tem que fazer parte aqui do nosso território. Então anexa a Áustria nesse Anschluss e os Sudetos também em 1938. E anexa a Tchecoslováquia em 1939. Nesse período de anexação, os outros países da Europa eles começam a olhar com desconfiança essas ações do Hitler. Mas o que eles fazem? Eles organizam uma conferência em Munique, que também é chamada de Acordo de Munique, que ele é assinado em 29 de setembro de 1938, entre Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Nesse tratado, esse tratado é um marco da política de apaziguamento. Por quê? Porque esses países eles falam: Hitler, você já está anexando território demais aí, vamos parar, vamos resolver aqui essa situação da Tchecoslováquia e dos Sudetos, mas
você vai poder controlar metade da Tchecoslováquia e a gente não vai fazer nada. Mas você tem que prometer que não vai anexar mais nenhum território. Hitler fala, ah, beleza, não vou anexar mais nada não. E os outros países acreditam. Então essa é a política de apaziguamento. Todo mundo estava com medo de ter um novo conflito mundial, uma nova guerra. Lembrando que a Europa estava recém saída da Primeira Guerra Mundial. Então estava todo mundo com medo de entrar em um novo conflito. O Hitler então aproveita desse medo e fala, não, beleza, não vou anexar mais nada não. E os países dão uma relaxada, falam, beleza, o Hitler não vai anexar, então a gente está tranquilo. O que o Hitler faz? Ele, já pensando em um conflito, ele estabelece também um pacto de não agressão com o Stalin, com a União Soviética. Por quê? Porque o Hitler estava interessado em anexar a Polônia. E a União Soviética também estava interessada em anexar a Polônia. Então o Hitler encontra com o Stalin e eles assinam o Tratado Ribbentrop-Molotov. Esse tratado é importante lembrar, tem várias charges que falam sobre esse tratado, charges que mostram o Hitler e o Stalin se casando. Mas aí você vai perguntar, mas o Hitler não assinou um pacto anticomunista? Ele assinou, mas ele estava pensando já no conflito, porque a União Soviética ela é conhecida por seu grande exército, um exército numeroso. Então, para não ter um primeiro embate ali com a União Soviética, ele assina esse tratado. O Stalin e o Hitler, é meio que um acordo entre inimigos ali, temporário. Eles falam, não vamos nos agredir, se tiver conflito a gente não vai lutar um contra o outro. Beleza, o tratado é assinado e fica combinado. Hitler ficaria com uma parte da Polônia, o Stalin ficaria com uma parte também da Polônia. E em troca de uma neutralidade de um possível conflito europeu. Nisso, o Hitler já estava planejando então invadir a Polônia. Quando ele invade a Polônia, aí começa a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A França e a Inglaterra, eles tinham um compromisso de um tratado, um compromisso militar com a Polônia. Falou, o Hitler agora invadiu a Polônia. Essa invasão ela se dá de maneira muito rápida. E em 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha e começa a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar, então, causas da Segunda Guerra Mundial: expansionismo alemão, expansionismo italiano, que já estava querendo invadir a Etiópia, e expansionismo japonês, tentando invadir várias ilhas do Pacífico. O Japão, naquela época, ainda era governado por um imperador. O Japão nunca tinha perdido uma guerra, então eles estavam super confiantes e acreditando nessa expansão territorial ali, principalmente no Pacífico. Mas o estopim da guerra é essa invasão e a divisão da Polônia. Então, vamos lembrar, estopim da Segunda Guerra Mundial, invasão da Polônia pelas tropas nazistas. Nisso é acionado os pactos das alianças. Então, de um lado, o eixo, Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Japão e Alemanha. E do outro lado, os aliados, que nesse primeiro momento eram França e Itália. França e Inglaterra, desculpa gente, França e Inglaterra, Itália estava do lado do eixo, o Roberto, né, Roma. Então, França e Inglaterra. Então começa a guerra. Essa guerra ela é dividida em 3 fases. A primeira fase vai de 39 até 1941, que é conhecida por diversas vitórias do exército nazista. A segunda fase ela é conhecida pelo equilíbrio de forças, principalmente a partir de 1941 até 1943. Por que existe esse equilíbrio de forças? Depois eu vou explicar que entram Estados Unidos e Rússia na batalha. E a terceira fase, que é a fase final, é a fase da vitória dos aliados. Então vamos lá na primeira fase, de 39 até 41. A Alemanha invade a Polônia. A Alemanha, isso em 39. E em 1900 ainda no final de 39, início de 40, a Alemanha invade a França, invade a Holanda e invade a Bélgica. A França tinha uma linha de defesa chamada linha Maginot, que eles achavam que daria conta ali de defender as fronteiras francesas. Só que o exército alemão ele tinha uma nova tática, uma inovação com relação à Primeira Guerra Mundial, que era o quê? O uso de blindados, o uso da velocidade no ataque, o uso de ataques relâmpagos. Esses ataques eram chamados de Blitzkrieg. Então o ataque relâmpago nazista ele surpreende os franceses. A França ainda tinha divisões de cavalaria, usando cavalo. E
A Alemanha, usando tanques de guerra que se movimentavam muito rápido, consegue cruzar a linha Maginot. Como? Eles invadem primeiro a Holanda e a Bélgica e passam ali para uma região inesperada, uma região da floresta, e conseguem pegar os franceses de surpresa. Então, muito rapidamente, a França é dominada. Quando ela é dominada, a parte norte da França fica ocupada pelos nazistas e a parte sul da França ela fica sendo uma zona livre, só que subordinada ao regime, às ideias fascistas, chamado regime colaboracionista, que seria a República de Vichy ou Vichy, depende de como você queira chamar. Então a França rapidamente cai. Ué, mas não teve nenhuma resistência? Teve resistência. Teve um grupo de pessoas que se organizaram contra os nazistas chamado La Resistance. Então teve resistência sim, só que eles não conseguiram barrar essa avalanche, essa blitzkrieg nazista. A batalha mais famosa desse momento é a Batalha de Dunkerque, ou Dunkirk, que se caracteriza pela evasão das tropas francesas que ainda restavam e também de parte quase 200 mil soldados ingleses que estavam ali no norte da França à espera de saírem dali e chegarem na Inglaterra para ter ali um porto seguro, para conseguirem respirar, reagrupar suas forças e conseguir posteriormente atacar o exército nazista. Essa batalha de Dunkerque ou Dunkirk tem um filme sobre ela, um filme recente, um filme muito bom, indico aí para quem se interessar. E esse episódio ele foi incrível, por quê? Como foram resgatadas todos esses soldados, todas essas pessoas ali do norte da França, das praias do norte da França. A Inglaterra, ela precisou organizar todo um esquema para resgatar esses soldados. E como é pertinho ali, né, a Inglaterra do norte da França, o que o governo inglês fez? Ele convocou todos aqueles que tinham barco, todas as pessoas que tinham alguma embarcação a irem ao norte da França resgatarem esses soldados. Então ele invoca a população, ele chama a população a ajudar nesse momento tão crítico. E a população atende o chamado. Vai lá barco de pesca, barco de passeio, barco de comércio, vai um monte de barco lá e eles conseguem então resgatar esses soldados antes que o exército nazista esmague eles e acabe com esse efetivo, que seria importante para o decorrer da guerra. Então, nessa primeira fase, ela é caracterizada por uma série de vitórias nazistas, uma série de batalhas sempre ganhas pelo exército nazista. O Japão também estava ali, conseguindo anexar suas ilhas tranquilamente ali no Pacífico. A Itália não teve um papel assim tão decisivo na guerra, mas nesse primeiro momento ela estava tranquila, estava ali, conseguiu fazer suas ações no norte da África. Gente, o vídeo está ficando muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou voltar numa parte 2 e vou explicar a segunda fase da guerra, a terceira fase da guerra e o final da guerra, comentando também um pouco sobre a participação brasileira nessa guerra. Gente, um abraço e fiquem aí no aguardo pela parte 2. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, a gente está quase chegando aí a 100 inscritos. Então, um grande abraço para vocês.